Demorei, mas cheguei com os meus lidos do mês de abril. Olá, leitores e leitoras do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui neste meu mundinho literário e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que eu li nesse mês passado. Demorei um pouquinho para trazer eles aqui, mas estou trazendo, né? E aí, se vocês acompanharam os vídeos que eu postei aí no decorrer de abril, viram que eu fiz um vlog de maratona de leituras, que foi lendo alguns livros encalhados que eu tinha aqui nas prateleiras. Mas nem todos foram encalhados, na verdade, porque eu acabei lendo esse aqui também, que pode-se dizer que é um dos livros mais novos que eu tenho aqui. Faz pouco tempo que eu comprei. Então, se vocês não assistiram esse vlog de maratona de leituras, eu vou deixar aqui nos cards. Mas se você já assistiu, você viu que eu falei um pouquinho lá sobre esses livros que eu vou falar aqui também, só que não foi muito, então aqui eu vou tentar falar um pouquinho melhor sobre eles, me aprofundar um pouco mais e espero que dê pra vocês entenderem bem. Tá, então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre esse daqui, que foi o primeiro que eu li no mês também, que é Esposa até Segunda, o segundo livro da série Noivas da Semana, de Catherine Bybee. E nesse daqui a gente vai acompanhar a história de um casal, né, que é o Carter e a Elisa, que eles, aqui no livro a gente vai perceber, né, que eles já conhecem aí há 2 anos, que foi quando os melhores amigos deles, a Samantha e o Blake, se casaram. E a gente vai conhecer eles também lá no primeiro livro. Então aqui a gente vai ver, né, que eles sempre viveram ali se provocando, brigando, discutindo um com o outro. Mas vamos ver também que mesmo com essas discussões aí entre eles, na verdade eles são caidinhos um pelo outro. Mas aí mesmo eles se conhecendo há 2 anos já, o Carter nunca tinha parado para pensar que ele na verdade não conhecia quase nada da vida pessoal da Elisa, só que ela era sócia em uma agência de casamento. E aí a gente vai ver que eles vão se aproximar ainda mais quando vão ajudar na preparação da segunda cerimônia para a renovação dos votos da Samantha e do Blake, que vai acontecer no Texas. E aí, como a irmã do Blake, a Gwen, tá lá com ela, né, no Texas, foi pra lá pra ajudar também, e tá louca por uma diversão, elas decidem ir pra um bar caipira lá no Texas, né? Mas só que lá elas vão acabar se metendo em uma confusão por causa dos caras lá no bar. E aí a sorte delas é que elas são seguidas pelo Carter e o segurança da Gwen, então eles vão defender elas. E aí vão acabar se metendo em toda uma encrenca, vão acabar sendo gravados. Então essa gravação vai acabar parando na imprensa e o Carter vai ser mal visto, porque tá se metendo em uma briga de bar. E ele é o quê? Ele é um candidato para ser governador do estado da Califórnia. Então, claro que isso vai pegar mal e as chances dele vão cair ali, né, nas pesquisas das eleições. E aí, com isso, Carter e o agente de campanha dele vão tentar arrumar algumas formas aí para contornar essa situação. E como a Elisa vai se sentir culpada, né, por isso, porque meio que a culpa também é dela e da Gwen, né, por isso ter acontecido, ela vai tentar ajudar, mas a situação vai ficar meio perigosa para o lado dela, que esconde um segredo aí do passado, e é um segredo, assim, bem pesado, tá, gente? É uma coisa bem interessante aqui na história, e é o qual o Carter vai tentar descobrir. E é claro, com tudo isso, né, como esses livros aqui dessa série se resumem em casamentos de conveniência, vai haver um casamento entre a Elisa e o Carter, mas isso aí eu não vou contar para não estragar a experiência, sabe? Para não tirar a graça da história. Então vocês vão ter que ler para descobrir como é que se dá esse casamento entre eles, mas é de uma forma muito legal. Então eu achei uma história viciante, é muito fácil a leitura, ela é muito fluida. E aí tem toda aquela necessidade de proteção da parte do Carter com a Elisa. Nossa, muito fofo, cheia de cenas fofas. E claro, com muitos personagens únicos, né? A Elisa, por exemplo, é uma mulher bem temperamental, a gente vai ver isso logo no começo. Porque ela, na verdade, tinha um coração fechado. E por conta disso também, ela é meio grosseira, ela é brava, ela é impaciente. E nem um pouco sentimental. E aí também tem a Gwen, né, que é a irmã do Blake lá do primeiro livro, que vai se tornar, né, uma amiga da Elisa, que no início, né, inicialmente a gente vê que ela é bem mimada, porque ela já é uma mulher de 30 anos, se eu não me engano, mas ela sempre foi mimada, né, ela foi criada ali por pais ricos, claramente, mas ela nunca deixa de ser gentil, educada, amorosa, prestativa e muito leal também. Inclusive, eu shippei muito ela com o guarda-costas grandão, o segurança dela, e eu tenho quase certeza que o terceiro livro vai ser sobre ela e o guarda-costas, né, dela. Então eu já tô muito ansiosa por aquele livro. Eu já lia esse pensando no outro, né, shippando esses dois aqui, pensando no outro. Ah, e outra coisa também, aqui também tem muita tensão envolvida e tem muita aquela vibe, assim, de polícia e ladrão, sabe? Toda aquela
coisa de perseguição, correria, essas coisas, tem muito aqui nesse livro. Ele também não enrola, sabe? Ele vai direto ao ponto, sabe? O rumo é direto ao ponto. Pronto, aí pra esse daqui eu dei 4 estrelas lá no Scooby, porque ele realmente mereceu. Bora agora então pra Traída, o segundo livro da série House of Night, de Psycast e Christine Cast, que na verdade eu já falei dele aqui no canal, né? Então, assim, que eu não me aprofundei da outra vez que eu falei, que acho que foi nos livros de fevereiro, se eu não tô enganada, porque na verdade eu tinha abandonado ele. No momento eu tinha abandonado ele, eu tinha lido um pouco mais da metade. Então, lá naquele vídeo do vlog de maratona de leituras, eu também falei um pouquinho sobre isso e falei um pouquinho sobre ele também, mas nada muito elaborado, sabe? Então aqui vou tentar explicar um pouco mais. Agora vai ser um pouco difícil, né? Porque esse é o segundo livro da série. E aqui nós temos capítulos curtos, o que torna a leitura até mais fluida, apesar daquela escrita que eu já falei aqui dessa série, né? Que ela acaba sendo um pouco boba, torna a história um pouco boba por conta da escrita das autoras, mas acaba que a protagonista, que é a Zoe, que eu também me irritei muito com ela, por ela não ter nenhum pingo de personalidade, por não ter nenhum senso crítico, ela usa um pouquinho, sabe? Age usando um pouquinho do cérebro, finalmente. Então aí, explicando um pouquinho, a Zoe, ela tá na Morada da Noite, que é uma casa, né, um internato que abriga alguns vampiros. Ela tá lá já há um bocadinho de tempo, depois de ter sido marcada por um vampiro e agraciada pela deusa com a afinidade com um elemento, sabe, de muito poder, assim, que vão ajudá-la muito. Então, ela foi praticamente abandonada pela família depois que se tornou vampira, porque ela vive em um mundo que os humanos sabem que existe vampiro, só que mesmo assim eles têm medo, né, dos vampiros, é claro. Tem aquela rixa ali entre os vampiros e os humanos, mas ela conseguiu amigos leais aqui na Morada da Noite. Então aqui a Zoe vai se tornar uma líder poderosa em um grupo de muito poder, assim, da escola, sabe? Eu não entendi muito bem qual é o sentido desse grupo aqui, mas ela faz parte aí de um grupo que eu creio que seja para ajudar os vampiros, coisa assim. Eu ainda tô para entender melhor isso aí. E também ela vai perceber que tem uma coisa muito errada com a grande sacerdotisa, que é tipo a diretora deles ali na Morada da Noite. Então, claro que tem um mistério ali que ronda essa mulher, que desde o início sempre foi muito carinhosa, sempre foi um amor de pessoa com a Zoe e com todos os outros que estão ali também. E tem outra coisa bem estranha que acontece com os novatos depois que eles morrem. Porque assim, os novatos, né, que são os marcados para virar vampiro, eles vão passar por uma transformação que eles podem se tornar vampiro, como também podem morrer, né? A transformação é interrompida e eles acabam morrendo. Mas tem alguma coisa muito misteriosa, muito estranha acontecendo com esses novatos depois que eles morrem. E meio que só a Zoe sabe que tem uma coisa estranha aí. E com isso tudo, nessa história aqui, tem, né, ela indo atrás de tentar descobrir. Tem romance também, tem umas pitadinhas de romance aqui. Então, pra mim, a escrita deu uma melhorada, como eu falei lá no vlog de leituras. Mas, ao mesmo tempo, a história ainda continua sendo boba. Ainda tem muita bobeira acontecendo aqui, muita besteira. E os personagens, pra mim, continuam artificiais. Não me transmitem nenhuma emoção. A história também não tá me transmitindo muita coisa, sabe? Por mais que eu tenha me esforçado bastante pra mergulhar de cabeça na história, mesmo assim, eu ainda odiei as partes em que os personagens foram muito sem noção. Gente, acontecendo umas coisas horríveis, umas coisas ruins, e os personagens sem noção, conversando sobre outras coisas fúteis, nada a ver, que não fazem o menor sentido. Então eu não gostei disso. E a Zoe, ela continua sendo muito safada. Ah, e tem outra coisa também aqui na história, né? A ideia das autoras de fazer as amigas gêmeas. Eu achei uma ideia ridícula, achei que ficou ridículo, porque uma personagem sempre tinha que comentar alguma coisa bem desnecessária só pra complementar a frase da outra. Gente, foi... Nossa, não sei o que foi isso. Ah, e tem um ponto positivo aqui, né, pra não dizer que eu só falei mal do livro. A Zoe acaba conseguindo fingir muito bem pra conseguir enganar a vilã. Ela não pode deixar a vilã perceber que ela sabe que tem coisas estranhas ali acontecendo. Então ela sabe fingir muito bem. Eu gostei dessa partezinha aí da Zoe. Ela agiu bem, pelo menos nessa parte. Então, né, eu dei 2 estrelas, fui generosa de novo, assim como no primeiro livro. Eu dei 2 estrelas ainda lá no Scooby, porque, sim, tem umas partezinhas, né, que a gente até gosta, mas é 2 estrelas mesmo, tá, gente? Vez de N, a Casa dos Sonhos, de
de Lucy Maud Montgomery. Pelo amor de Deus. Esse daqui é um infanto juvenil, né? Não sou muito acostumada a ler esse tipo de livro, mas eu confesso que eu amei esse livro. Tipo, ele me surpreendeu, eu não esperava que fosse tudo isso, sabe? E aqui a gente vai acompanhar a Anne e o Gilbert já mais velhos, né? Porque com certeza quem lê os primeiros livros dela vê que começa, acho que desde criança, né? Eu não li o primeiro de todos, mas eu já li outro ali, que é antes desse. E aqui, ainda em Green Gables, né, onde tudo começou, a Anne e o Gilbert vão se casar. Então aqui a gente vai acompanhar o casamento deles, só que de uma forma assim bem resumida, claro, né? E eles indo, se mudando assim para ir morar em um lugar chamado Four Winds, que é um lugar que o Gilbert, sendo médico, né, arruma uma oportunidade de trabalho. E é onde na área rural ele encontra um lugar, uma casinha para alugar que fica entre jardins, um pomar e um rio. E que a Anne se apaixona, claro, e considera aquela a sua casa dos sonhos. E lá eles vão conhecer os vizinhos, que é o Capitão Jim, um homem já de idade que vive num farol na praia. Também conhecem a senhorita Cornélia, que é uma mulher extremamente feminista, né? A gente vai ver que ela vive falando mal dos homens e também já de idade. Então, tanto ela como o Jim tem muitas histórias para contar, né? Já que ele já tem aí uma certa idade. Principalmente o Capitão Jim, ele tem muitas histórias para contar, tudo muito interessante. E também eles vão conhecer a jovem senhora Leslie, que é uma vizinha reclusa e muito fechada. E mesmo ela sendo jovem, na verdade, ela também tem uma história de vida bem surpreendente que a gente vai descobrindo aos poucos. E vemos também que o Capitão Jim sabe de histórias dos ex-moradores dessa casinha, né? Que já foram casais também, foram muito felizes ali naquela casinha. Mas claro que mesmo com tudo isso, né? Mesmo com todos os casais sendo bem apaixonados e muito felizes ali naquela casinha, não é por isso que o Gilbert e a Anne vão ter só momentos bons. Aqui a gente vai acompanhar também coisas tristes, difíceis que vão acontecer na vida deles. Tanto é que eu fiquei um pouco surpresa por ter acontecido umas coisas bem tristezinhas aqui na história. Não é muito aprofundado, sabe? Mas a gente sente. E com tudo isso, né, como a história, pode-se dizer que se passa resumidamente, a gente acaba acompanhando 1 ou 2 anos da vida deles. E essa também sobre a história da misteriosa Leslie, né, que a gente vai ver, acompanhar os segredos dela, as invejas que ela tem e até os amores. Então vão ter cenas românticas não só entre o Gilbert e a Anne, mas também sobre com a Leslie e outro personagem aí. Então eu achei muito fofo, eu achei uma história linda e eu acho que esse aqui é tipo o final da história da Anne, sabe? Mas eu sei que tem as continuações que deve ser com os filhos da Anne ou coisa assim. Eu não sei muito bem. Mas então esse livro também é perfeito para quem ama cenário natural nas histórias, né? Porque aqui a gente vai acompanhando muito as descrições do cenário que o Gilbert e a Anne vivem, que é ali naquela área rural de Four Winds. Então, maravilhoso. Por isso, por ter amado tanto, eu dei 4 estrelas. Eu só não dei mais estrelas, né? Nem favoritei nem nada, porque acaba que ainda não é o meu gênero favorito. Mas ele mereceu 4 estrelas. A gente vai agora então falar sobre Por um Toque de Sorte, da Carolina Munhoz, que é o segundo livro da trilogia. Agora eu descobri que é uma trilogia, Trindade Leprechaun. E aqui a gente vai acompanhar, mais uma vez, né, a protagonista, Emily O'Connell, que era aquela herdeira de uma marca muito famosa de sapatos e bolsas, mas que lá no primeiro livro a gente vê que acontece uma coisa que ela acaba perdendo toda, não toda a sua riqueza, mas toda a fama dela e para de ser tão paparicada pela mídia. Então aqui na história ela também vai estar sendo muito ajudada pelo melhor amigo dela, que é o Darren. E também vai aparecer, né, surgir outro personagem que surge lá no final do primeiro livro, mas vem, né, participar de todo esse livro aqui, que é o Liam, um cara que também sempre foi muito rico, né, e tem aquele mesmo poder que a Emily tem, que como eu já falei do primeiro livro, lá nos lidos de março talvez, falei, né, que eles têm esse poder aí que dá muita sorte a eles, faz com que eles tenham riqueza, uma riqueza muito grande muito facilmente, sabe? Então, aqui nesse livro, eles vão estar se juntando, a Emily e o Liam, e o Darren também, claro, vai estar sempre junto, para se vingar de um homem que acabou enganando eles, sabe, traindo eles lá no primeiro livro. E aqui eles vão fazer de tudo para encontrar ele e destruí-lo. Com tudo isso, eles vão acabar fazendo uma viagem para mais de um lugar, mais de um país, para tentar se conectar com os poderes e conseguir encontrar esse homem. A Emily, ela vai estar bem determinada, ela vai estar muito diferente também daquela personagem que a gente descobriu lá
Não posso dizer que foram pontos só positivos por conta disso, sabe? Mas acabou que ficou um pouco mais fácil de ler do que quando ela era uma personagem mais fútil e mais mimada, sabe? Mas ainda assim, né, ela passou de uma personagem mimada pra uma personagem muito arrogante. E querendo ou não, eles ainda continuam dando muita importância desnecessária, sabe? A riqueza, a comida chique, a forma de se vestir, o lugar esplêndido que eles têm que ir, quando na verdade isso não tem a menor importância aqui na história, sabe? E ainda tem muitas gírias brasileiras aqui na história, quando os personagens são tailandeses, lá vai, olha. Eita, meu pai até tá apaixonado pelos tailandeses. É quando, na verdade, os personagens são irlandeses e o William, na verdade, ele é inglês. E outra coisa também, a autora fez os personagens usarem gentílicos e termos brasileiros quando eles vieram aqui pro Brasil e foram para o Rio de Janeiro. Então eu achei que não fez o menor sentido, porque eles não conhecem coisas do Brasil, sabe? Eles nem sabem falar português para começo de conversa, então como é que eles podiam conhecer gentílicos daqui e termos que eram usados aqui, sabe? Além das gírias. Mas é isso, a história não é de todo ruim, tá bom? Eu acabei shippando aqui um casal que na verdade era impossível, eu sabia que era impossível, mas eu queria shippar mesmo assim. Quantas estrelas eu dei? Ou foram 2 estrelas, ou 2,5, ou 3 estrelas, eu não tô muito lembrada, mas vou colocar aqui na tela pra vocês verem, tá? Lágrimas de Amor e Café, da Babi Assete. E esse daqui é um romance com drama, muito bom, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu acho que não foi o melhor daqueles outros dois, sabe? É porque na verdade ele tem aquele slow burn, né, aquela enrolada na história assim, no começo até mais das 100 páginas, mas não é nada chato, sabe? Não é como, por exemplo, Por um Toque de Ouro, que teve lá toda aquela enrolação nas 100 primeiras páginas e foi só aquela futilidade grande que eu não sei como eu aguentei, não desisti, não abandonei pra lá. Esse daqui não foi assim, sabe? Foi uma coisa mais legal que, na verdade, pode-se dizer que é até importante para a história. Poderia ter sido resumido, mas foram coisas importantes que aconteceram. Então, no começo, a gente vai acompanhar, né, a relação da protagonista, que é a Angelina, com o marido dela, que é o Pedro Guimarães. E a gente vai começar, na verdade, conhecendo a vida dela na Itália, com o pai e a irmã, 3 anos depois dela ter perdido a mãe. E aí a gente vai ver que eles vivem uma vida bem difícil ali na Itália, porque na verdade eles estão passando por um momento de crise financeira ali no país. Ela vai encontrar, né, uma oportunidade de ajudar o pai e a irmã quando chega lá o Pedro Guimarães, que é um homem muito rico, é um barão do Brasil, e ele tá em uma viagem de negócios ali na Itália, então ele vai acabar conhecendo a Angelina. E na verdade nem é ela muito, né, que faz esse negócio com o barão, na verdade é o pai dela. Apesar do pai dela ser um homem muito bondoso, né, não querer isso pra vida dela, mesmo assim, ele acha que é a única solução para os problemas deles. Então, a Angelina acaba concordando, acaba se casando com esse barão e deixando o pai e a irmã lá na Itália, vindo para o Brasil morar com o barão na fazenda dele, que é uma fazenda de café. Durante a viagem de navio deles, que dura alguns dias, da Itália para aqui pro Brasil, ela vai acabar conhecendo um pouquinho melhor o homem com quem ela se casou. E aí logo no começo já vão ter cenas, né, de abuso. Então, claro que esse livro aqui vai ter alguns gatilhos, tá? Vocês têm que ficar cientes disso. E é nesse navio também que a gente vai conhecer o Vincenzo e o irmão dele, Mateu. O Vincenzo é o protagonista masculino. E ali ele vai acabar conhecendo a Angelina. Ele vai ver ela lá no navio, porque eles estão no mesmo navio nessa viagem, só que ela não vai ver ele. Então, a partir dali, ele meio que já se encanta por ela, né? Já se apaixona à primeira vista. Mas aí eles vão se conhecer, se encontrar de verdade lá na fazenda do Pedro. É onde o Vincenzo e o Mateu vão acabar trabalhando. Então, logo no começo, a gente vai ver que eles vão só se ver, sabe? Eles vão ficar só se vendo de longe, assim. Depois de algum tempo, é que eles vão acabar se aproximando mais. Só que essa aproximação deles vai ser um segredo. Vai ser às escondidas. Então, eles vão ter, sim, aquele tipo de relação proibida. Tanto porque ela é casada, como também o Pedro, né, vai se revelar um homem muito cruel, muito ciumento, que apesar de não dar nenhuma atenção especial à Angelina, não tratar ela bem, não tratar ela como esposa dele e só viver viajando, sabe? Nunca tá em casa, o que é uma sorte pra Angelina, né? Ele tem uns ataques de ciúme dela por nada, porque a Angelina nem dá motivos pra isso. Quando ele tá em casa, na verdade, é um terror pra ela. E a gente vai ver que ele trata ela muito mal e tem vezes que ele bate nela. Então tem essa
coisa aí de violência doméstica. Depois que ela se envolve com o Vincenzo, né, eles vão acabar sim se encontrando ali às escondidas. A única pessoa que sabe, na verdade, é a Dona Isabel, que é a governanta ali na casa, é quem vai ficar cuidando da Angelina. Então ela vai se tornar muito amiga da Angelina, né? Então com isso tudo vai ter uma relação muito bonita entre ela e o Vincenzo. Eles vão acabar se apaixonando muito profundamente um pelo outro. E vai ser uma história de romance e drama maravilhosa. Também vai ter muito envolvimento dessa coisa de imigração das famílias italianas aqui para o Brasil, porque muitas pessoas que trabalham para o Pedro são italianos. A gente vai ver também, né, a situação que o Pedro trata os seus trabalhadores. São tratados de uma forma meio desumana, meio cruel por esse homem. Mas aí no fim, né, gente, o fim é uma coisa louca, que é um certo sofrimento aí. É uma história bem sofrida, assim, na verdade, do começo ao fim ela já é uma história sofrida. Mas no fim é que a coisa começa a ficar pegando fogo de verdade. E a coisa acaba ficando ainda mais difícil, porque a gente vai descobrir que o Pedro, por mais que seja aquele homem cruel, ele nem é o pior vilão de toda a história. Na verdade, tem uma pessoa muito pior do que ele aí que acaba fazendo da vida da Angelina ainda mais difícil. Em vez de melhorar, acaba fazendo a vida dela mais difícil. E é isso. E pra esse livro aqui, eu também não me lembro muito bem quantas estrelas eu dei, mas eu acho que foi ou 4 ou 3,5, por aí. Porque, por ele ter sido muito longo, sabe? Por ter se alongado tanto, por ter sido tão devagar no começo. Aí, ainda em abril, eu li este livro aqui do Diário de um Banana, Segurando Vela, que é o 7º livro, né, de toda aquela série dele. Tô quase chegando no final dos livros que eu tenho, né, que eu já falei que eu tenho só até o 9. Eu nunca sei falar muito bem, tá, gente, sobre esses livros do Diário de Banana, porque é muita coisa envolvida, é muita coisa acontecendo na vida desse menino. E pensa num menino difícil, porque as coisas acabam dando muito errado pra ele, muitas vezes por conta dele mesmo. Às vezes por conta até da mãe dele. A mãe dele acaba sendo uma chatice na história. Então, assim, esse aqui é um dos poucos infantos juvenis que eu gosto, principalmente pra pegar depois de um livro pesado, como foi no caso de Lágrimas de Amor e Café. Logo depois dele, eu peguei o Diário de um Banana, que foi pra dar uma descansada, sabe? Porque meio que deu uma leve ressaca literária depois daquele livro. Aqui, então, como era pra ter acontecido desde o primeiro livro, o Greg vai começar contando um pouco de quando ele nasceu. De quando ele, na verdade, ainda estava na barriga da mãe dele. E depois ele vai contar como foi quando ele nasceu, como foi que ele foi educado pela mãe, como foi a relação dele com o irmão mais velho, que é o Roderick. E vai contar também que o irmãozinho dele menor, que eu esqueci o nome agora, ele foi educado diferente, sabe? A forma que a mãe dele educou foi muito diferente, pra tentar mudar o que ela achou que fez de errado com o Greg e com o Roderick. Mas com isso, né, a forma que ela educou o pequenininho acabou deixando o menino muito mimado, porque meio que tudo que ele queria ela dava, então o menino é muito mimado. A gente vê isso desde os primeiros livros, né, que aquele menininho é mimado, tem tudo que ele quer e muitas vezes faz coisas erradas e meio que não acaba sendo castigado, né. E o Greg conta também que ele foi sempre muito atrasado, assim, o próprio Greg, né, foi muito atrasado na escola, desde a pré-escola até uma certa idade aí. E depois também a gente vai acompanhar, né, ele já grande assim, contando como é que tá acontecendo ali o dia a dia dele. Então a gente vai acompanhar uma eleição para o Grêmio Estudantil. E o Rowley, que é o melhor amigo do Greg, vai acabar entrando aí nesse Grêmio Estudantil para tentar fazer eles se darem bem, sabe? Em tudo que vai ser discutido e acertado ali naquele Grêmio. E tudo isso é muito divertido, né? Mas como sempre o Greg quer ferrar o melhor amigo dele. Ele é desse jeito, sabe? É realmente um banana. E depois de tudo isso também vai ter o baile do Dia dos Namorados. É muito divertido ler essa parte aí da preparação para conseguir um par para o baile do Dia dos Namorados, sabe? E o tanto que vai ser difícil para o Greg e o Rowley, né, encontrar aí um par para eles. E claro, como sempre, o Greg vai tentar usar o Rowley como uma isca, né, pra se dar bem com as meninas. Mas sempre quem acaba se dando bem mesmo é o Rowley. É isso, como eu disse, não sei falar muito bem, tá? Mas como sempre, eu dou 3,5 estrelas pra esses livros, assim, do Diário de Banana. Porque não é aquela leitura uau, né? Vocês sabem, infanto-juvenil é uma coisa menos emocionante, vamos dizer assim, mas acaba que é um livro que eu gosto porque é leve, porque é rápido e porque é divertido de ler também. Prontinho então, pessoal, esses foram os livros que eu li nesse mês de abril. E eu indico a maioria aqui pra vocês, que como vocês viram, né, até mesmo N, A Casa dos Sonhos, eu me surpreendi, gostei bastante, então eu indico.
tá bom? Se vocês quiserem dar uma chance e lerem esses livros aqui, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso, pessoal. Não deixem de assistir lá, tá? O vlog de maratonas de leituras. E creio eu que logo, logo apareço com outro vlog de leituras por aqui também. Porque, como sempre, né, eu tenho muitos livros para ler e acho que vou trazer o vídeo da meta de leituras para esse mês de maio também. Eu acredito que sim. Talvez sim, talvez não. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!